os dias mais difíceis para a nação de Israel. Eles tiveram a oportunidade de ter um grande encontro com Deus, de ter Deus operando na vida deles, mas eles chegaram de provocar o Senhor Deus a ira. E Deus até propôs aniquilar com todos eles. Moisés interveio, Moisés suplicou em favor do povo de Israel, e Deus então fez alguma coisa que ele tinha prometido, mas Deus mudou o pensamento por causa da súplica de Moisés. O que mais nos chamou a atenção na parte foi o caráter de Moisés, a personalidade, porque Moisés teve, por Deus assim mostrado pelo Senhor, uma oportunidade de destruir Israel e ele ficar, e dele então fazer um grande povo. Mas Moisés preferiu a obediência à palavra de Deus, mostrou que o caráter dele, a personalidade, o interior havia sido mudado por Deus, e ele pleiteou a causa do povo de Deus e fez com que o Senhor mudasse o pensamento. Bom, o título dessa lição, da parte número 14, é A Tentação no Deserto. E vamos ver aqui o que é que aconteceu. Primeiro nós vamos ler Hebreus capítulo 3, do versículo 7 em diante. Diz o seguinte: dais o vosso coração, os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Agora eu tenho parado aqui, eu vou ler mais um pouco, porque tem mais informação. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos, antes de criarmos o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereçais vosso coração, como na provocação. Porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi com os que pecaram, cujos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Você pode continuar lendo o capítulo 4, que você vai ter um entendimento maior sobre essa revelação, sobre esse assunto. E nós vamos agora voltar a Números 14. Vamos fazer um apanhado rápido para nós então prosseguirmos. O Moisés, por ordem de Deus, mandou 12 espiões ver a terra. Eles trouxeram a notícia que a terra manava leite e mel. O povo se alegrou, mas eles na mesma hora cortaram aquela alegria, dizendo: olha, a coisa lá é perigosa, fortemente poderosa, e ainda tem os filhos gigantes. O povo se estremeceu todo, então não temos condição. Caleb, que era um homem segundo o coração de Deus, tentou mover aquelas pessoas, deu palavra para eles, mas não ouviram. E houve até um debate dele com aqueles 10. Não, mas não tem jeito. Vão orou o Egito para ser escravo. E Moisés então se colocou com o seu rosto sobre as suas mãos e chorou, e falou ali com Deus, ele e Arão. Caleb e Josué, quando viram aquilo, rasgaram as suas vestes e disseram ao povo: mas não podemos fazer isso. E tentaram levantar as pessoas, mas praticamente foi em vão. O povo não quis dar ouvidos ao que Caleb fazia. O povo não quis dar a atenção certa. E propuseram até apedrejar Caleb e Josué. Só não aconteceu porque a glória de Deus desceu, e Deus então falou com Moisés que ia acabar com todo mundo e ia constituir de Moisés uma nova nação. Agora veja a nobreza. O que me impressiona aqui é, vamos dizer assim, a nobreza do caráter de Moisés, que esfriou a ira de Deus. Números 14, 13, Moisés diz assim: e disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão,
porquanto com a tua força fizer subir este povo do meio deles. E Deus ficou olhando para Moisés. Moisés teve a capacidade de dialogar com Deus quando Deus está virado. E dirão aos moradores dessa terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que de cara a cara, ó Senhor, lhes apareces, e que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite. Então Moisés está dizendo, o Senhor de dia, quando o sol vai abrasar, o Senhor é uma coluna de nuvem. O Senhor faz eles andar em ar refrigerado pelo deserto. O deserto durante o dia é muito quente, porque o sol ali é abrasador, não tem árvores. Então, aquele calor tremendo. E à noite, esfria muito. De dia, Deus então fazia uma coluna de nuvem, e o calor, o sol não batia sobre eles, e eles tinham espera de um ar-condicionado, porque o vento os refrescava. Agora à noite, esfria muito, então Deus aparecia com uma coluna de fogo. E Deus os aquentava e os alumiava. E todas as nações ali estavam amedrontadas dele. Então Deus, como as gentes, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Veja a capacidade de Moisés de dialogar com Deus. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, preocupado e por inocente visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste esse povo desde a terra do Egito até aqui. Quer dizer, Moisés pediu que a força de Deus, não. Deus então concedeu a resposta e disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Veja a capacidade de uma pessoa que consegue captar o Espírito de Deus e orar a Deus segundo a palavra de Deus. Meu irmão, o nosso Deus ouve. Não fiquem por aí jogados pelos cantos, achando que não tem jeito, que nada vai funcionar. Fale com Deus. Você que cometeu um crime e já disse ao juiz, ao delegado, que você não é o responsável e você está querendo passar-se por inocente, confesse para Deus. Abra o coração na tua palavra. E se você tem que pagar a sociedade, pague. Mas se você fizer isso, Deus vai dar. Deus vai fazer uma obra na sua vida e vai dar uma solução. Porém, então certamente enche toda a terra, e que todos os homens que virem a minha glória, e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jureis, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. E os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã, e caminhai para o deserto, e para o caminho do mar vermelho. Então Deus disse, olha, eu vou ouvir, mas vai ter uma punição. Isso aí não vai passar em branco. E depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, eu estou lendo Números 14, 29, 27 agora. Até quando sofrerei esta má para mim? Tenho ouvido as murmurações de filhos de Israel, que murmuram contra mim. Olha, a má congregação, Deus não suporta. E tem muita gente que tem que acordar bem rápido, porque senão essas pessoas vão ser consumidas. Elas se dizem de Deus, elas até gostam de mostrar pela maneira que vestem, como vivem, que são de Deus, mas só vivem murmurando, reclamando. E Deus diz que essa congregação é má, e Ele não suporta.
Disse-lhes: assim eu vivo, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto caíros vós, como também todos que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos e para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb de Jefoné. Os de 20 anos para cima, que eram responsáveis pela sua palavra, que sabiam que Deus tinha levantado a mão e jurado que Ele daria aquela terra, eles não tinham de descrer da palavra de Deus. E Deus agora ficou bastante chateado com eles e disse que não entrariam. Mas os vossos filhos que dizeis, por presa serão, meterei nela. E eles saberão da terra que vós desprezastes. Deus ouviu toda a palavra que eles falaram. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. E os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos. 40 anos. E levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste essa terra, 40 dias. Para cada dia 1 ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. E conhecereis o meu apartamento. Não uma casa, né? Mas o afastamento de Deus. E eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão e ali falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficarão com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, então todo o povo se contristou muito. Nós estamos vendo aqui um caso sério. Deus entra em julgamento e Deus diz: olha, vocês iam entrar agora na terra que eu ia dar. Vocês levaram 12 espiões, 10 foram maus e vocês aceitaram. Cada um deles passou 40 dias na terra. Cada dia significa 1 ano que vocês vão andar pelo deserto. E vocês só vão entrar na terra o dia que morrer todos vocês. Só vai ficar o de 20 anos para baixo. Os filhos de vocês, que vocês disseram que seriam presa dos moradores dessa terra, eles vão ver a terra que eu vou dar para eles. Para vocês não. Enquanto o último de vocês não morrer, o povo não entra. E meu irmão, 40 anos. Não foram 40 minutos, 40 dias. Aquele povo andou em círculo. Aquele povo foi e voltou, bordou, rodou e não pôde entrar na terra. Ia morrendo um, ia morrendo outro, ia morrendo outro, ia morrendo outro. O dia que o último, que tinha 20 anos para cima, nesse dia, o último faleceu, Deus disse: agora, vamos entrar. Muitas pessoas estão rodando em círculo porque têm ofendido a Deus. O coração tem sido mau. Eles têm dado a má notícia a respeito de Deus. Eles não têm penetrado por esse mundo e dado a boa notícia. E eles não entram na terra de Deus. Eles veem ela de longe. Eles ouvem falar das promessas. Eles escutam do Deus poderoso. Eles não entram. Assumir a má notícia do que a boa notícia. E Deus não pode ter comunhão com as trevas, com a má notícia. 40 anos vocês vão rodar por esse deserto. Isso, 40 anos. Porque o último deles faleceu. Aí a nova geração, que já tinha envelhecido, pôde entrar na terra. Durante aqueles 40 anos, a roupa que eles tinham no corpo não envelheceu. O sapato não gastou.
Durante 40 anos Deus cuidou deles dia e noite, mas sabendo que amanhã vai morrer mais um, amanhã mais um, estavam marcados. Olha, um estudo como esse é muito mais profundo que nós podemos dar num simples curso fé. Eu acho que você deve ler lá em Números 13, 14 e meditar e as outras referências bíblicas para você ver, para que não aconteça com você que você seja contado junto com a má congregação que ofendeu o coração de Deus e que fez Deus ficar chateado com ela até que o último pereça. Deus cuidou deles 40 anos. Mesmo os murmuradores recebiam maná, bebiam da água da rocha, tinham a coluna de nuvem de dia para os proteger do abrasamento do sol, lá no deserto. À noite tinham a coluna de fogo, mas dia a dia iam morrendo, até que o último morreu. E Deus disse: Moisés, é agora. Não precisavam ter andado 40 anos. Não precisavam ter falecido pelo deserto. Não precisavam ter provocado Deus a ira. Mas fizeram. E pagaram caro. Meu irmão, obedecer é melhor do que sacrificar. Assumir a palavra de Deus, se estabelecer nela e não abrir mão dos direitos, fará você uma bênção. Abandonar a palavra não seja uma maldição. Torne-se numa bênção. Assuma a palavra e passe a ser vitorioso em todos os sentidos. Ficamos por aqui, em nome de Jesus. Se você já passou na porta de uma igreja pentecostal ou